Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo a insatisfação crescente dos tribunais estaduais em julgar ações federais sem a compensação desses custos. O nosso entrevistado é o desembargador aposentado Reinaldo Ximenes, que já foi presidente do extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais, hoje incorporado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Ximenes, então já falamos no bloco anterior sobre essa reivindicação histórica antiga de Minas Gerais em ter o seu próprio Tribunal Federal. Existe uma PEC tramitando no Congresso Nacional a respeito disso. Por que ela não vai para frente? Não vai, lamentavelmente, porque Minas Gerais, Minas Gerais é um estado que está perdendo expressão política, lamentavelmente. Então depende mais dos políticos do que, por exemplo, dos juízes, dos magistrados? Depende também a questão política é uma questão que envolve todas as áreas. Você veja bem que dois grandes magistrados de Minas Gerais, dois dos maiores magistrados de Minas Gerais, o desembargador Bahia Borges e o desembargador Herbert Carneiro, estiveram na lista para nomeação para o Superior Tribunal de Justiça. O desembargador Bahia Borges foi preterido por um ministro naturalmente competente, mas que tinha só 3 anos de tribunal e ele era oriundo do 5º. E o desembargador Herbert Carneiro chegou a ser avisado da nomeação dele para ministro. Mas consta que o governador do Rio e a ministra Ideli Salvati interferiram e reclamaram a nomeação para 2 grandes ministros, 2 grandes magistrados, oriundos do estado do Rio de Janeiro e do estado de Santa Catarina. No caso, então, a pressão política se sobrepôs aí a questão do mérito, da competência? Não quero dizer que se sobrepôs, eu digo que todos estavam realmente no mesmo nível. Não pode desconhecer que existe a pressão política. Ali é a pressão política. Então, aqui em Minas também, eles não conseguem criar o tribunal, porque criando esvazia o tribunal da 4ª região, esvazia o tribunal de Brasília, o tribunal da 1ª região, é o que Minas faz parte, e que tem vários estados do Nordeste e que hoje exercem uma influência muito grande na República. Você vê o Sarney, o Renan Calheiros, e outros políticos mais... Quer dizer, o cidadão vai a uma vara federal ou à Justiça Estadual reclamar um benefício, um direito seu, relativo a assuntos da União, e o recurso é que vai para Brasília, no caso. E fica lá 20, 30 anos. Quer dizer, se tivéssemos um Tribunal Federal aqui, poderia ser mais ágil. Mais ágil, até porque os juízes daqui querem um tribunal moderno, querem dar uma mudança realmente grande na Justiça Federal. O senhor tocou num ponto interessante há pouco, essa questão da competência, do mérito, da pressão política, né? Como é que é isso no judiciário? Porque a gente vê propostas de modernização, democratização. Como é que é esse processo aqui em Minas Gerais? Existem propostas de, por exemplo, eleição para presidente, a direção dos tribunais? Lamentavelmente, não é só em Minas, mas em todo o país. A eleição de presidente é feita de acordo com a antiguidade. Ou seja, mais tempo de serviço, mais tempo de tempo. E quem entra lá já entra Tinha um presidente que falava que ele retardou para ir para a Justiça porque queria ter a fotografia dele na parede, numa alçada, para ser presidente. Mas ele já tinha planejado que ia chegar presidente do Tribunal de Justiça, porque a idade dele ia permitir que ele chegasse até lá. Então, ele digamos assim, ele ficou com a fotografia na parede do alçado e depois ficou com a fotografia da parede. Ficou bem na foto, né? E, na verdade, a administração dele, tanto no alçada quanto no Justiça, foi a continuidade do marasmo.
eles não faziam um planejamento e orçamento. Não existia um planejamento correto, político Entendi. Eu quero voltar a esse tema, sim, mas antes eu gostaria que o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu, agora há pouco, eu estava falando para você que, com a minha aposentadoria, eu, além de advogar, eu procurei me atualizar em certos temas. E eu tenho lido muito a obra do Luiz Roberto Barroso. Um jurista. Um jurista que deveria, certamente, ocupar uma cadeira no Supremo, mas também, por injunções políticas, ele está tendo dificuldade de ser recrutado. E hoje ele é um professor bastante professor acreditado, e, para mim, o maior jurista que nós temos hoje. E além da grande cultura que ele tem, é a facilidade dele expor e tornar acessível a todos nós assuntos mais áridos que ele enfrenta. E qual livro você está indicando dele para o nosso telespectador? O Direito Constitucional. Esse é muito importante para o nosso aprendizado. Então fica a dica aí também para os estudantes de Direito, porque realmente uma boa base fundamentada e científica aí do Direito. Doutor Chimenez, voltando à questão do orçamento, que o senhor começou a falar e que eu interrompi. Como é que é feito o orçamento do Estado? As comarcas são ouvidas, a participação dos juízes que estão assim, nos diversos rincões de Minas Gerais, que é um Estado continental também. Não existe nada. E o presidente, normalmente, os órgãos técnicos levam para ele o orçamento e ele chama, às vezes ele convoca lá um grupo 10 dias antes de ser votado e põe lá para o grupo examinar. Então a questão é de improviso mesmo. E não é o presidente A ou o presidente B, são todos presidentes. Infelizmente, você pega aquela construção do prédio que foi projetada, numa das administrações passadas, e alocaram recurso para a construção do prédio do tribunal. Um projeto que já foi, inclusive, cancelado. Já ia começar no ano seguinte. Entra o outro presidente que tinha se comprometido com a construção, porque deveria... Aí ele, de uma hora para outra, ele mudou, falou que não queria mais. Não estou tirando mérito desse, não quero dizer que estava errado aquele que projetou, se era obra de um megalômano, ou se era uma obra necessária. Isso eu não estou discutindo. Mas o que eu estou mostrando para você é que aquele gasto que foi feito é gasto se perdeu. E assim tem sido feito. Porque não existe uma diretriz. Eu, quando era superintendente da escola, eu trouxe a Fundação Getúlio Vargas, que é uma das maiores entidades do mundo em termos de administração pública. Nós fizemos aqui um estudo sobre orçamento. Isso. O senhor foi, só para a gente, nós estamos na reta final do nosso programa, só para encerrar, o senhor foi superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a EGF aqui em Minas Gerais. Nessa questão da gestão, de planejamento e orçamento, o senhor acha que os cursos da EGF poderiam dedicar esse tema, preparar melhor o magistrado para administrar os recursos públicos? Devem fazer e nós procuramos favorecer isso. Nós fizemos convênio com a Fundação Getúlio Vargas e com a Escola dos Jesuítas, que aqui nós temos, que é realmente importante. Ela não só dá embasamento ao juiz para cuidar da administração, mas também embasamento sócio-filosófico para que o juiz possa também se capacitar da alta e elevada missão que ele cumpre. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o desembargador aposentado Reinaldo Chimenez, que foi presidente do Tribunal de Alçada, o extinto Tribunal de Alçada, hoje incorporado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi também presidente da MAGES, vice-presidente da MB, onde hoje ocupa o cargo de diretor de assuntos legislativos e com toda essa experiência está advogando aí
com muita firmeza. Doutor Chimenez, obrigado pela presença mais uma vez. Falamos aí sobre a transferência, a competência delegada da Justiça Estadual em julgar ações federais e os problemas que isso está gerando nos cursos e na administração estadual. Doutor Chimenez, obrigado pela presença mais uma vez aqui. Obrigado a você também que participou, que acompanhou o nosso programa, e a gente volta na semana que vem. Até a próxima.